Você já se pegou dizendo: "Por que eu sempre acabo com o mesmo tipo de pessoa?" Ou "Por que quando as coisas começam a dar certo pra mim, eu sempre me saboto? Por que toda vez que eu tento mudar, parece que tem algo me puxando pra trás?" Isso não é falta de vontade, não é azar, não é um defeito seu. Isso é o piloto automático da sua mente te levando pelos mesmos caminhos sem você perceber. Oi, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Eu sou a Day Soares e sou terapeuta e especialista no desenvolvimento emocional de mulheres. E se você está buscando um canal que fale sobre autoconhecimento, relacionamentos e espiritualidade, você chegou no canal certo, porque aqui a gente fala de tudo isso. Então, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque semanalmente tem vídeos novos para você. Hoje, a gente vai abrir a caixa preta do seu inconsciente. Por que a gente repete comportamentos que nos machucam? Vocês sabem? Já pararam para pensar nisso? E como funciona o piloto automático da nossa mente? Imagina que a sua mente é um GPS antigo. E quando você era criança, ele foi programado de acordo com as suas experiências, com os seus traumas e com os exemplos que você teve em casa. E desde então, ele sempre te leva para o mesmo destino, mesmo que esse destino te machuque. A grande verdade é que a gente não vive o que a gente quer. A gente vive de acordo com o que a nossa mente acredita que é seguro, mesmo que isso nos faça sofrer, porque para o nosso inconsciente, sofrer e sobreviver é melhor do que tentar algo novo e não dar conta. E é por isso que você sempre entra nas mesmas relações, nos mesmos ciclos de dor e às vezes até parece que está fazendo escolhas diferentes, mas no fundo são só cópias maquiadas. Hoje eu vou te mostrar como essas regras invisíveis estão guiando a sua vida no automático e como você vai retomar o controle da sua própria vida. E claro, tudo começa entendendo o que são essas regras internas e como elas começam a mandar em você. Você já se perguntou por que, mesmo querendo mudar, existe algo dentro de você que te puxa de volta para o mesmo lugar? Isso acontece porque dentro da sua mente existem regras invisíveis que funcionam como verdades absolutas. E o mais doido de tudo isso é que elas não foram escolhidas por você, elas foram impostas na sua infância. E o que são essas regras internas? Elas são as crenças, os códigos e as conclusões que a sua mente gravou como forma de proteção. São frases como: "Eu preciso ser muito boazinha para ser amada", "Eu não posso falar tudo o que eu penso porque senão eu serei rejeitada", "Eu preciso ser útil no relacionamento, eu preciso ser útil para todo mundo, eu não preciso pensar em mim", "Eu não posso fazer sucesso porque senão as pessoas vão me invejar ou eu vou me distanciar da minha família", "Os homens não prestam" ou "Os ricos não são boas pessoas". Essas leis emocionais são como um contrato invisível assinado entre você e a sua maior dor. Eu sei que você nem lembra quando você assinou, mas você está seguindo essas leis até hoje. E como essas regras surgem? Elas surgem das suas experiências na infância. Não é pelas palavras que te disseram, e sim, presta atenção, pelo estado emocional que você viveu. Por exemplo, quando você chorava e ninguém te acolhia, o que a sua mente pode ter gravado? As minhas emoções incomodam, ou as minhas emoções não são importantes. Ou, se os seus pais brigavam por sua causa, o que a sua mente pode ter gravado? Eu sou um peso, eu incomodo. Amar causa dor, traz sofrimento. E se você se doava demais, se dedicava demais para fazer alguma coisa, e mesmo assim nunca era o suficiente, nunca teve reconhecimento, o que a sua mente pode ter gravado? Por mais que eu me esforce muito, eu nunca serei boa o suficiente. E essas verdades se instalam na sua mente sem que você perceba e viram um manual inconsciente pelo qual você vive e escolhe tudo para sua vida. E é aí que acontece o ciclo repetitivo, porque toda vez que você tenta sair dessas regras, o seu cérebro ativa o alarme do medo e te faz voltar. Você se sabota, você cria uma confusão mental, você desiste. Tudo isso para continuar obedecendo regras que nem deveriam existir. Entenda, você não repete os seus erros porque você quer. Repete porque tem uma criança dentro de você obedecendo ordens antigas.
E agora que você já entendeu o que são essas regras internas, chegou o momento de você identificar quais são as que estão mandando na sua vida e quais são as regras que você está obedecendo sem saber. E como eu já disse aqui, você não vive do jeito que você quer, você vive de acordo como você aprendeu a sobreviver. E agora chegou o momento de acender uma luz aí dentro da sua mente, porque tem algumas regras tão sutis, mas tão sutis, que às vezes parece que é só um detalhe da personalidade da pessoa, mas não, na verdade são correntes invisíveis. Por exemplo, as regras internas mais comuns e com maior impacto emocional são: eu preciso agradar todo mundo. Essa é uma regra de sobrevivência que você aprendeu porque você só se sentia aceita quando se comportava bem, quando era boazinha. E o resultado disso é: você tem medo de dizer não, você engole tudo calada e se abandona para não ser abandonada. Outra regra é: eu sou responsável pela dor de todo mundo. Essa regra surge quando você cresce tentando salvar o estado emocional de toda a sua família. E o resultado disso é: você sempre está em estado de alerta, tentando salvar todo mundo e morrendo por dentro. Um outro exemplo de regra é: se eu for vulnerável, vão me machucar. Essa regra surge quando você é traída, exposta ou desvalorizada em um momento de fragilidade emocional. O resultado disso é você vestindo várias armaduras, distanciando todo mundo, mas no fundo se sentindo muito só. Uma das regras internas que eu mais ouço é: ser forte é não precisar de ninguém. Em 90% dos casos, essa regra interna surge quando você via sua mãe lutando sozinha para cuidar de você, para cuidar dos seus irmãos, ou por ter se sentido rejeitada todas as vezes que você pedia ajuda. Essas regras são tipos aplicativos do celular rodando em segundo plano. Você não vê, mas elas estão te controlando, controlando seus relacionamentos, suas escolhas e a sua autoestima. Você se envolve com o mesmo tipo de pessoa, repete todos os ciclos e se esgota emocionalmente tentando ser perfeito. Mas isso só acontece porque existe uma regra interna que te diz que você só será amada se você se comportar assim e fizer tudo isso. Ou seja, você não está presa no passado, está presa nas regras que o passado criou dentro de você. E agora que você já sabe quais são as possíveis vozes internas que podem estar controlando a sua vida, chegou o momento mais importante desse vídeo: partir para a ação, quebrar essas regras e reprogramar a sua mente. Se você quer uma nova vida, você precisa ensinar o seu cérebro a deixar de obedecer às ordens que foram criadas nos momentos de dor. E isso aqui não é sobre pensar positivo, não, é sobre quebrar contratos inconscientes com sofrimento. A primeira etapa é identificar quais são as regras internas, quais são os contratos invisíveis que estão moldando as suas escolhas. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever todas as frases automáticas que surgem na sua mente quando você quer tentar mudar, quando você se sente rejeitada, quando você vai dizer não ou quando você tenta descansar ou se priorizar. Quando isso acontece, quais são os primeiros pensamentos automáticos que surgem na sua mente? E nesse mesmo papel, eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo a seguinte pergunta. Você vai escrever nesse papel: o que eu acredito que preciso fazer para ser amada? Seja muito sincera. Responde essa pergunta da mesma forma que você se sente. E tenta fazer um filtro para saber mais ou menos desde quando você pensa assim, em que momento isso surgiu, mas seja sincera e honesta com você mesma. A segunda etapa é questionamento e confronto. A partir do momento que você identifica quais são as regras invisíveis que estão te controlando, você vai fazer exatamente o oposto, mesmo que você tenha medo. Por exemplo, se a regra é eu preciso agradar todo mundo, escolha dizer não e de forma firme e com muita convicção, tá? Ou se a regra é ser vulnerável é perigoso, abra o seu coração, se permita ser cuidada. Você vai começar o seu dia com a seguinte afirmação: hoje eu me dou permissão para fazer diferente. E tá tudo bem se for desconfortável. Esse desconforto é o que vai trazer as mudanças que você quer
e precisa. E a terceira etapa é instalar novas regras. Você vai reprogramar a sua mente com afirmações. Por exemplo, eu posso ser amada mesmo quando eu digo não. Eu não preciso carregar o mundo nas minhas costas para ser valorizada. É seguro ser quem eu sou. E para você realmente reprogramar a sua mente, você precisa fazer isso todos os dias, especialmente quando você acorda e antes de você dormir. E no mínimo 21 dias. E na descrição do vídeo eu vou deixar mais alguns exemplos de afirmações para você. Quando você muda as regras, você também muda o jogo. Mas tem uma última coisa que você precisa entender para que de fato essa mudança seja duradoura. Deixa eu te falar uma coisa, a vida vai te testar, porque depois que você muda as suas regras internas, a sua mente vai tentar te levar de volta para o velho caminho. Porque é automático, é fisiológico e também é espiritual. O cérebro ama o que é conhecido, mesmo que esse conhecido te faça sofrer. Então, quando você começar a dizer não, descansar, se priorizar, se valorizar, a velha regra vai começar a chiar, vai começar a reclamar e você vai começar a se sentir mal. Mas esse mal-estar é o desconforto do crescimento, da evolução. Você não nasceu para repetir padrões, você nasceu para quebrar ciclos. E toda vez que você escolhe a sua verdade interna, ao invés de agir no automático, você não cura só você. Você cura todas as mulheres que vieram antes de você e todas as mulheres que ainda vão vir. E se você quiser mais ferramentas práticas que vão te ajudar a transformar a sua vida com mais facilidade, com mais velocidade, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links dos meus e-books, que são guias práticos para te ajudar nessa jornada. E se esse vídeo foi contribuição para você, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Beijo e até o próximo vídeo.